Fala galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo, começando aqui pelo temporal em Espera Feliz, pessoal. Tivemos um temporal que durou cerca de 15 minutos, mas trouxe chuva de granizo com pedras gigantes atingindo o interior de Minas Gerais, aqui em imagem da Jovem Pan News. A gente vê esse momento ali que o granizo vai começar a cair, daqui a pouco vai dar para ver o tamanho das pedras, né? Essas daqui ainda não gigantes, mas dá para ver que algumas são maiores, né? Algumas são pequenas, mas algumas são maiores. 15 minutos, chuva intensa, a gente tem visto, inclusive nos últimos dias, muitas chuvas de granizo acontecendo no território brasileiro, principalmente em Minas Gerais, tá? Então a gente teve, inclusive, fiz vídeo semana passada falando sobre chuvas de granizo no território mineiro e, novamente, no dia de hoje, mais uma chuva aí acontecendo sobre o território de Minas Gerais. A gente está vendo, inclusive, pessoal, chuvas atípicas acontecendo sobre o sudeste brasileiro. Acho que até é uma boa oportunidade para a gente falar um pouco sobre isso. Não é algo que é normal para essa época do ano. Nós estamos acabando o outono, tá? No domingo já começa o inverno. Nessa época costuma ser seca essa região, tá, galera? Não costuma ter chuvas como a gente está tendo, não. Inclusive fiz um vídeo, amanhã vocês podem dar uma olhada, falando inclusive no canal principal, falando inclusive sobre essas condições, né? O que está acontecendo, o que está gerando essa chuva acima do normal? E, obviamente, se a chuva, principalmente sobre o sudeste e parte centro-oeste, está acima do normal, a gente acaba tendo choque de massas de ar com características diferentes, em dias mais quentes, possibilidade ali de convecção, que gera essa situação de chuvas de granizo, como a gente está vendo aqui novamente, aqui no interior mineiro, a possibilidade de chuva de granizo intensa, e é importante a gente ficar atento. A Jovem Pan traz aqui um forte temporal com granizo do tamanho da palma da mão, que atingiu a comunidade Boa Esperança, tá? Zona rural de Espera Feliz, em Minas Gerais, na madrugada dessa terça-feira, dia 16 de junho, tá? A tempestade durou cerca de 15 minutos, acumulando, né, grandes volumes de gelo pelo chão e gerando apreensão à população, tá bom? Então essa notícia importante, trazendo aqui para vocês ficarem atentos ao que está acontecendo no território brasileiro. Isso pode voltar a acontecer? Pelo que eu vi, nas próximas 2 semanas a gente tem um padrão aí que se mantém, tá? Então a gente vai continuar tendo chuva sobre o centro-sul brasileiro, inclusive isso associado ao fenômeno El Niño já pode ser, inclusive, um reflexo do fenômeno El Niño atuando no Brasil, e talvez esse padrão se mantenha para os próximos meses. Vamos ficar atento aí, mas a gente vai trazer informações aqui e lá no nosso canal principal, importantíssimo, tá? Outra coisa importante, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos chegar perto aqui, Indonésia. E aqui eu tô trazendo o Serviço Geológico dos Estados Unidos para que você possa perceber. Tá vendo esse daqui, essa bolinha amarela? Isso daqui são terremotos, tá, galera? Vários terremotos. O maior dele, um terremoto aqui, ó, de magnitude 6,7 e outros tremores secundários que ocorreram na Indonésia, tá? Tremores importantes que geraram também bastante repercussão. Vamos falar um pouquinho desses tremores? Vamos dar uma olhada, pessoal, então, em alguns vídeos que falam um pouquinho sobre essa situação desse tremor. Podem cair sobre você. Você vê que começa a tremer, olha só. Fiéis saem, e aí as pessoas entram em desespero porque é delicado, né? Na Indonésia, a magnitude, a intensidade. Claro que extremamente perigoso estar numa área como essa, mas porque simplesmente dar uma olhada ali nas primeiras informações desse importante tremor em Palu, e nós tivemos tremores secundários ali, é claro. É importante deixar aqui registrado que essa região da Indonésia é uma região onde nós temos o Anel de Fogo, o Círculo de Fogo do Pacífico. Então é uma área onde continuamente acontecem terremotos, e alguns são de grande magnitude, média magnitude, mas gerando impactos. Isso daí é comum nessa região pelo choque de placas tectônicas, zona de convergência que a gente tem nessa região. Olha esse registro, pessoal, impressionante do que aconteceu com a estrada, né? A gente vê várias pessoas ali tentando passar, pessoas motorizadas, outras a pé. Olha isso, o tamanho disso, né? Por aí a gente vê o tamanho do impacto desse tremor de terra, que apesar de não ter chegado magnitude 7, são vários tremores em conjunto. Você tem que levar em consideração as características geológicas do terreno, do solo, porque isso pode acontecer, tá, pessoal, em tremores em regiões como essa, onde você já tem ali um terreno que já está sendo fragilizado pelas ações que acontecem sobre ele. É claro que você tem que levar em consideração como foi feito, questões geológicas, mas é impressionante, né, essas imagens trazidas aqui da Indonésia desse terremoto importante que nós tivemos aí sobre essa região aí. Impressionante, porque você vê ali uma queda brusca ali do solo, né, sendo carregado, um buraco que se abre por conta também dos reflexos desse tremor de terra que aconteceu nessa região aí.
E a gente vai ter outros reflexos, foram vários tremores em sequência, né, nessa região. E claro, a gente vai estar analisando aqui, inclusive aqui no News, com notícias, se Deus quiser, aqui diárias, falando sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Inclusive aquilo que a gente não fala no canal principal, a gente vai trazer aqui. Aqui a gente tem uma imagem ó, do Diário de Notícias, terremoto de magnitude 6,7, atinge a região central da Indonésia, também chama atenção isso, inclusive uma construção destruída no fundo. Terremoto de 6,7 na Indonésia, tremor foi sentido na região central de Palu, não há risco de tsunami, que é importante. Autoridades ainda estão avaliando, tá, pessoal, os possíveis danos e vítimas desse importante tremor. Pessoal, ainda sobre o tremor, a gente tem outras imagens, como essa daqui, ó, a piscina balançando por conta do importante tremor acontecendo aí na região da Indonésia, região de Palu, na Indonésia, e regiões próximas, né? E a gente vai ver ali o desespero das pessoas. E você não sabe muito o que fazer, olha só como está tremendo ali as construções, provavelmente que o material de construção, o material caindo, por conta da força. Olha só o desespero das pessoas. E o receio, né? Você está numa região que é coberta, dá para ver ali que são jovens, e começa a cair partes do teto, e o que fazer, né? O desespero é o pior caminho, né? Porque se todo mundo sai um em cima do outro, um pode atropelar o outro, pisotear o outro, então extremamente perigoso. Olha as pessoas saindo desesperadas, né? Dessa zona de construção aí, por conta desse importante tremor de terra que tivemos sobre essa região da Indonésia, tá? Lembrando que essa região é uma região onde continuamente nós temos esses eventos. Aqui num supermercado, muito provavelmente, né, dá para ver os produtos caíram, né, por conta do tremor de terra ali, aquela construção, que também parte dela, o teto pelo menos, veio ao chão, e aí a gente vê novamente trechos de solos que foram rachados, que simplesmente não conseguiram se adequar, a se acomodar a essa estrutura, a esse importante tremor de terra que foi sentido nessa região. E é claro, como a gente está fazendo esse vídeo, são os momentos iniciais, provavelmente mais notícias virão, tá? E é claro, se outros terremotos de magnitude significativa acontecerem na região, vamos trazer aqui atualizações com relação a esse fenômeno, mas é um fenômeno importante, tá? Inclusive trouxe aqui ó, uma notícia do G1 Mundo, o terremoto na Indonésia danifica prédios e força a evacuação de hospitais, inclusive aquela imagem, um terremoto de 6,7 de magnitude, abalou parte da ilha de Sulawesi, no centro da Indonésia, nessa terça-feira, causando danos dispersos e assustando os moradores de uma cidade devastada por um terremoto e um tsunami há 8 anos, tá? O forte tremor fez com que as pessoas fugissem para áreas abertas em Palu e arredores, uma cidade de cerca de 400 mil habitantes e capital da província de Sulawesi Central. Vários hospitais evacuaram pacientes do lado de fora com algumas bolsas de soro como medida de segurança, o que é desesperador, tá? Imagens da área mostraram estruturas fortemente danificadas, com telhados parcialmente desabados, paredes destruídas, escombros espalhados pelas ruas. A Agência Nacional de Gestão de Desastre informou que as informações sobre os danos possíveis, vítimas e pessoas desalojadas ainda estão sendo coletadas, tá, galera? Então, é importante aqui aquela imagem das pessoas tendo que se retirar do hospital por conta do risco que é ficar em uma região de prédio em um momento de tremor de terra, tá, galera? Então, nós temos vários problemas, inclusive aqui tem, no finalzinho da reportagem, muitos moradores dessa região são assombrados pelo terremoto de magnitude 7,5, tá? Hoje foi de 6,7, que devastou Palu em 2018, desencadeando um tsunami de 3 metros, de 10 pés, de altura e um fenômeno chamado de liquefação do solo que colapsa sobre si mesmo. Inclusive, você viu que o solo foi novamente, pelo menos naquela região da estrada, o que aconteceu, né? Mais de 4 mil pessoas perderam as vidas nesse terremoto lá em 2018, incluindo muitas que foram enterradas quando os bairros inteiros foram engolidos pelo afundamento da terra. Em janeiro de 2021, um terremoto também de magnitude 6,2, menor do que esse, perto da cidade Mamuju, na ilha de Sulawesi, deixou pelo menos 100 pessoas sem vida, com milhares de pessoas dormindo ao ar livre por dias por medo de tremores secundários. Então, importante, tá, galera, ter atenção nessa região por conta ó, dos inúmeros tremores que nós temos daqui, Sulawesi, região de Palu, onde tivemos esse conjunto de tremores de terra ocorridos hoje nesse dia 16, e é claro, ficaremos atentos aí para verificar as consequências desse tremor de terra, o que a gente vai ter como próximos tremores, se vai continuar, e claro, o que a gente vai ter de levantamento de vítimas, a gente vai ver se consegue atualizar e trazer aqui para vocês aqui no canal, tá, galera? Pessoal, finalizando as notícias de hoje, aqui é um fenômeno também importante, é um fenômeno raro, tá? 2 meteoros do tipo Fireball são registrados em menos de 2 horas nos céus do Rio Grande do Sul. Estamos falando aqui do território brasileiro, tá? Vamos dar uma olhada, ó, o primeiro fenômeno, e ali a gente tem 2 fenômenos cruzando os céus do Rio Grande do Sul, tá? Então, fenômenos importantes, meteoros, 2 meteoros,
cruzando os céus do Rio Grande do Sul, sendo captados, né, por câmeras e conseguiram verificar esse momento histórico também importante aqui para a gente poder trazer e também falar sobre ele, tá? Nós tivemos aqui a noite dessa segunda-feira, dia 15, revelou um espetáculo grandioso, extremamente raro para observadores no céu do Rio Grande do Sul, e a gente pode, inclusive, se você se interessar, falar mais sobre isso, trazer mais exclusivo aqui por meio de vídeos, inclusive faça um convite, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque esse canal aqui a gente vai trazer muita coisa bacana e eu conto com a sua participação com sugestões de vídeo para a gente poder estar trazendo aqui, tá bom? Obrigado pelo carinho da sua audiência, daqui a pouco a gente volta com mais Geografia em Pauta News, com mais novidades que interessar a gente do ponto de vista dos fenômenos naturais ou de notícias importantes para o nosso dia a dia. Galera, até o próximo vídeo, fui! Rapan bekas RPP dulu di Manimbaya. Tuh saudara-saudara lagi Matsar. Hancur-hancur.